Senhoras e senhores que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, boa tarde. Nesse momento, damos início ao evento de lançamento da Guia Acessível para a Candidatura de Mulheres da região Sudeste. Eu sou a deputada Sâmia Bonfim, segunda coordenadora adjunta na bancada feminina, na Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados, e tenho a honra de abrir esse evento. Este evento está sendo transmitido pelo canal da Câmara no YouTube com recursos de acessibilidade, interpretação de Libras, audiodescrição e legenda em tempo real. Além dos nossos convidados, temos conosco o audiodescritor Anderson Tavares Correia da Silva, que vai descrever elementos visualmente relevantes para as pessoas com deficiência visual. Então, eu queria abrir esse evento pedindo para o audiodescritor Anderson começar a audiodescrição, descrevendo o que ele achar relevante agora. É com você, Anderson. Boa tarde, o meu nome é Anderson Tabu e eu farei a audiodescrição de alguns conteúdos visuais para torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, tenho 36 anos, cabelos castanhos escuros, lisos curtos, olhos castanhos e uso óculos. Neste momento, na tela do YouTube, no canto inferior, há uma faixa com as informações escritas: Secretaria da Mulher, lançamento da Guia para a Candidatura das Mulheres da região Sudeste, 29 de junho de 2020, câmara.leg.br. No canto inferior direito, há uma janela onde sinalizam os intérpretes de Libras. Eu farei uma audiodescrição muito breve dos principais participantes, assim que a deputada os chamar nominalmente, e já adianta a descrição da deputada federal Sâmia Bonfim. Ela é uma mulher branca, de cerca de 30 anos, tem cabelos castanhos escuros, lisos, abaixo dos ombros, olhos castanhos, está usando uma blusa roxa. Daqui a pouco eu volto com mais descrições. Obrigada, Anderson. Se ao longo do evento você achar que tem algo relevante para descrever, por favor, levante a mão. Então, eu irei interromper a fala de quem estiver com a palavra para que você possa fazer a intervenção. Eu informo também que vamos manter os microfones desabilitados enquanto não fazem uso da palavra, para facilitar o trabalho dos profissionais que estão prestando serviços de acessibilidade. A Guia Acessível para a Candidatura de Mulheres surgiu com o objetivo de contribuir com a capacitação técnica e prática de mulheres que tenham interesse em se candidatar nas eleições municipais de 2020. A guia foi escrita numa parceria entre a Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados e a Associação Visibilidade Feminina, e contou com o apoio da Escola de Gente, para tornar seu conteúdo acessível para mecanismos leitores, além de diversos movimentos e associações que estão nos ajudando a dar ampla divulgação do material. A acessibilidade, tanto na forma quanto no conteúdo, é uma preocupação desde o início da elaboração da guia. Hoje, estamos lançando a versão digital da guia para que a publicação possa chegar ao máximo de mulheres, e especialmente aquelas que pretendem se lançar candidatas e possuem pouca ou nenhuma estrutura para a construção de sua candidatura. Em breve teremos a versão impressa da guia e vamos trabalhar para termos a versão em letras ampliadas, em braille e em vídeo com Libras, para que o máximo de pessoas sejam impactadas pela importância do tema e ajudem a divulgar esse projeto. Nesse momento, eu farei uma breve apresentação dos parceiros que farão uso da palavra para que o público que está nos assistindo agora saiba quem participou dessa iniciativa em parceria com a Secretaria da Mulher. Damires Rinaldi. Ela é advogada, pós-graduanda em Direitos da Mulher pela Faculdade de Minas, associada à Associação Visibilidade Feminina, integrante do projeto Amigos da Leitura, advogada e sócia proprietária do escritório Rinaldi Advocacia. Anderson. Damires Rinaldi é uma mulher branca de aproximadamente 30 anos de idade, tem cabelos castanhos claros, lisos, na altura dos ombros, cabelos castanhos, está usando camisa preta e blazer cinza e ela usa óculos.
Apresentamos também Bruna Camilo, cientista política, doutoranda em Ciências Sociais na PUC Minas, mestra em Ciência Política pela UFMG, associada à Associação Visibilidade Feminina, coordenadora do Diverso UFMG, coordenadora geral da Associação dos Pós-Graduandos da PUC Minas. Anderson. Bruna Camilo é uma mulher branca de aproximadamente 30 anos de idade, tem cabelos castanhos escuros lisos abaixo dos ombros, cabelos castanhos, está de blusa vermelha e blazer preto, e ela usa óculos. Apresentamos também Pedro Prata, que é coordenador geral da Escola de Gente, organização referência em inclusão e acessibilidade, premiada 3 vezes na ONU. Foi coordenador do programa de apoio a organizações sociais do Oi Futuro Oi, secretário nacional substituto de Juventude da Presidência da República, diretor de comunicação da Change.org e chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. É Relações Públicas e mestre em Comunicação. A quem desde já deixo os meus agradecimentos. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar apresentando e mediando esse evento. Eu falo, tenho certeza, em nome das mulheres deputadas da Câmara de Deputados que conseguiram, apesar de muita dificuldade, chegar a esse lugar. Nós sabemos que são inúmeras as dificuldades para que as mulheres possam ocupar os espaços da política. E depois, quando conseguem chegar na política, são inúmeros os desafios para permanecer. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar dos inúmeros casos, infelizmente, de violência política contra as mulheres, que são barreiras cotidianas e concretas que dificultam a nossa possibilidade de participação política, que dificultam a democracia. Nesse sentido, é muito importante lembrar da nossa companheira, amiga Marielle Franco, que foi assassinada no exercício do seu mandato. E também é por ela que nós, hoje, temos muito orgulho de fazer a apresentação dessa guia, porque também era parte de suas lutas, de sua bandeira, a democratização da política, a possibilidade de que mais mulheres possam estar nesse lugar, ocupar o espaço da política, principalmente mulheres negras, mulheres pobres, mulheres periféricas e também mulheres com deficiência. O mundo pode te dizer que é muito difícil chegar nesse lugar, mas todas nós que aqui estamos podemos te dizer também que é muito mais difícil para eles, que querem nos impedir de chegar nesse lugar, é muito mais difícil de fazer com que a força das mulheres possa ser parada. Por isso, todas bem-vindas, muitíssimo obrigada pela oportunidade, e eu vou passar a palavra agora para a deputada Tabata Amaral, que também é uma das coordenadoras da bancada feminina na Câmara. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, deputada Sâmia. Eu começo cumprimentando a toda a equipe da Secretaria da Mulher, que trabalhou e muito para que esse evento, para que essa iniciativa pudesse acontecer. Me enche o coração de alegria estar aqui com vocês hoje. Cumprimento também as minhas colegas deputadas, representadas nas pessoas da deputada Sâmia Bonfim e Tereza Nelma, que me ajudaram na condução desse evento, que estarão ao meu lado. Cumprimento também as deputadas estaduais, vereadoras e as demais autoridades presentes. Peço desculpas pelo barulho, eu moro em um bairro bastante barulhento, a Vila Missionária tem essa fama, mas espero que vocês possam me compreender. Cumprimento também as autoridades presentes e todo o público que nos acompanha. Antes de dar continuidade ao evento, eu queria falar um pouco do que me motiva e porque eu fico tão feliz de estar aqui. Nós sabemos que as mulheres enfrentam uma série de obstáculos para conquistarem o seu direito à participação política, que é um direito que é negado a grande parte da população. E como a deputada Sâmia Bonfim bem trouxe, nossas muitas desigualdades vão se somando. Então, esse direito é negado às mulheres, mais negado ainda às mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres trans, só para trazer alguns exemplos. E o resultado disso é que, apesar de sermos mais da metade da população brasileira, somos apenas 15% do Congresso,
para trazer alguns exemplos. E o resultado disso é que, apesar de sermos mais da metade da população brasileira, somos apenas 15% do Congresso, 12% dos prefeitos. E aí, antes de passar a palavra para as pessoas que estão presentes, eu queria fazer um breve resumo do histórico da conquista do voto feminino. Porque sempre que eu olho para essas datas, para essa história, eu me lembro o quanto que a luta é antiga, mas o quanto que a nossa conquista é recente. E que ainda temos um longo caminho pela frente para, de fato, ocupar esse lugar que é a política. Nossa história aqui no Brasil, nossa conquista, começou em 1929, com a eleição da primeira prefeita na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Alzira Soriano foi a primeira prefeita de toda a América Latina a se eleger. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto, mas ainda com uma série de restrições. Para vocês terem uma ideia, mulheres casadas tinham que pedir autorização dos maridos, enquanto mulheres divorciadas ou solteiras tinham que comprovar a sua renda. Em 1934, pessoal, ontem, faz muito pouco tempo, nós tivemos a primeira deputada federal eleita, Carlota Pereira, pedagoga paulista. Então, me enche de orgulho saber disso. Em 1988, na nossa Constituinte, nós tivemos o primeiro banheiro feminino finalmente construído na Câmara dos Deputados, e faz pouquíssimos anos que um banheiro foi construído no plenário do Senado. Ou seja, é uma conquista muito trabalhosa e que ainda está se desdobrando. Então, toda vez que alguém tenta me dizer que esse lugar da política não é nosso, eu me lembro que muitas mulheres tiveram que lutar para que nós pudéssemos estar aqui. E que sim, nós temos uma luta muito grande ainda para que todas as mulheres, e não apenas algumas, possam ocupar esse lugar. E aí, para finalizar, eu poderia falar sobre diversos estudos que mostram que mais mulheres na política levam a um combate mais efetivo à corrupção, que mostram que mais mulheres na política levam a um desenvolvimento mais inclusivo, mais sustentável, a um maior desenvolvimento econômico também. Mas eu me atenho a um estudo que é o meu favorito, e quem já me ouviu falar, com certeza já ouviu sobre esse estudo. Ele foi feito na Índia, com mais de 8 mil pessoas, em que ele analisou o que acontecia quando mulheres eram eleitas chefes daquelas vilas. Pois bem, eles perceberam que quando as mulheres ficavam no poder por mais do que um mandato, e eu já falo por que de mais do que um mandato, as meninas daquelas vilas tinham sonhos mais parecidos com os meninos, tiravam notas melhores de matemática e dedicavam menos tempo a afazeres domésticos. E eles viram que esses efeitos só aconteciam a partir do segundo mandato da mulher como chefe da vila, porque levava um tempo para que as pessoas parassem de culpá-la por tudo e vissem que uma mulher poderia sim ser uma boa chefe. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que mais mulheres na política não é só uma questão de direitos, é também, mas é uma luta muito maior pelo direito das meninas de sonharem tão grande quanto elas queiram, quanto elas consigam. Então, mais uma vez, muito obrigada, estou aqui com vocês muito, muito feliz, e gostaria agora de convidar as deputadas federais que também estão presentes para fazerem uma breve fala de 3 minutos cada uma, para que a gente possa dar continuidade ao evento. Eu convido primeiro a deputada Grace para fazer a sua contribuição. Mais uma vez, me desculpem pelo barulho, algumas coisas a gente não consegue controlar, mas estou aqui à disposição. Aqui, pronto. Boa tarde a todos. Compõe. E aqui eu falo por Minas Gerais, no qual quero inicialmente agradecer a Deus por este mandato e pela oportunidade de estar representando o meu querido estado. Quero cumprimentar também Benedita, que está aqui presente, Soraya Santos, Tereza Nelma. É uma alegria muito grande estar aqui nessa bancada feminina muito bem representada. Quero cumprimentar todos os parceiros da Secretaria da Mulher que tiveram essa ideia, esse brilhante projeto, Visibilidade Feminina,
está aqui, e os demais, em nome da visibilidade, eu cumprimento todos os parceiros. Da Damires, também foi apresentada aqui no começo. Eu quero, na verdade, parabenizar e dizer que essa cartilha, esse guia, com certeza, ele é de fundamental importância. Eu tenho 38 anos, iniciei minha vida pública aos 32, mas desde jovem, desde a universidade, já fazia parte dessas lutas, dessa questão da participação da mulher na vida pública, nos espaços de poder, nas lideranças dentro dos grêmios escolares. Eu sempre fui muito aguerrida e eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje como apenas 15%, mas lutando por mais mulheres, porque eu creio que é o nosso exemplo que faz outras mulheres se inspirarem. Eu fui candidata a vereadora, elegi vereadora do município de Patrocínio, que é a minha cidade natal, iniciei a minha vida pública e durante esses 4 anos eu trabalhei muito essa questão de nós estarmos fortalecendo as mulheres, não apenas para os espaços de poder da questão pública, mas todos os espaços de poder, porque eu creio que nós mulheres precisamos, na verdade, ocupar o nosso espaço. E o nosso espaço é onde nós quisermos, é onde nós tivermos o perfil, os dons que Deus nos deu, para que nós, então, possamos exercê-los com excelência. Depois de vereadora, no meio do meu mandato, eu sou muito ousada, acabei sendo candidata a deputada federal, com 2 anos de vereadora. Eu entendia que era necessário que eu pudesse dar o exemplo de não apenas estar falando que nós precisávamos participar, mas então eu coloquei o meu nome em apreciação, não ganhei as eleições, mas foram muito importantes para que eu pudesse entender um pouco mais de todo o sistema político. Logo depois, então, depois de 2 anos, fui candidata a prefeita do meu município, outro projeto bem ousado. Em 176 anos, nós nunca tínhamos tido uma candidata mulher na história da minha cidade. Eu fui a primeira mulher aos 34 anos, e logo depois, fiquei em segundo lugar, tive 18 mil votos, não ganhei as eleições, mas foi muito importante para a gente mostrar para toda a população que nós mulheres podemos sim ocupar esses lugares. E logo depois de 2 anos, eu então me candidatei a deputada federal, eu não desisti, ou seja, eu tive 2 derrotas, eu perdi 2 eleições seguidas, mas mesmo assim eu não deixei de lutar pelo meu sonho e por entender que eu podia realmente ocupar este lugar para representar as mulheres do meu estado. Então, agora, eu estou eleita como deputada federal e realmente a gente tem lutado muito, a Secretaria da Mulher tem feito muitos programas, muitos projetos, nós temos debatido muito essa questão da participação da mulher. Este guia é um fruto desse trabalho e eu creio que este ano é a principal eleição do nosso país. São as eleições onde nós podemos eleger prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras. E eu creio que é o nosso trabalho, unidos, que vai fazer com que isso realmente aconteça. Com essa questão toda da pandemia, eu tenho muitos temores. Eu acho que nós, mulheres, somos bem mais cautelosas, sabemos que a gente tem filhos dentro de casa, mas nada disso pode nos impedir de acreditar que este é o momento que nós precisamos, então, fazer a diferença através das redes sociais, através dos meios de comunicação que nos têm oferecidos hoje no mercado, para que, então, a gente tenha a oportunidade de levar a nossa voz, os nossos projetos e o que nós acreditamos. Eu creio que... Deputada, só peço para concluir, para a gente poder chamar todas. E eu vou avisando sempre no chat aqui quando der 3 minutinhos. Desculpe, eu vi que tem uma chamadinha aqui, mas eu não abri ele. Eu creio que essa semana nós vamos tomar uma decisão quanto à data da eleição aqui na Câmara, mas, além disso, eu acho que a gente não pode esperar e a gente já tem que realmente iniciar esse nosso projeto das eleições de 2020. Esse guia, ele é fundamental. Parabéns, Secretaria da Mulher, parabéns, professora Dorinha, que hoje está como presidente da Secretaria, e eu creio que este é o caminho. Unidas, nós faremos a diferença. Um grande abraço, que Deus abençoe, muito obrigada. Amém, muito obrigada, deputada Grace. Peço desculpas pela interrupção, é que a gente está com menos meios online, mas sempre vou mandar uma mensagem quando der 3 minutinhos. Convido agora a deputada Benedita da Silva para trazer a sua consideração. Muito obrigada pela sua presença, deputada. Boa tarde a todas as senhoras deputadas, meu abraço, meus agradecimentos à Secretaria da Mulher, um abraço à Dorinha,
a Sâmia Bonfim, Tabata, Soraya e Bruna, Damires e as demais autoridades presentes. É uma honra poder estar nesse momento compartilhando mais uma vez de uma iniciativa da qual eu tenho certeza que, usando bem esses instrumentos, nós teremos mais mulheres na política. Porque hoje nós somos resultado de uma luta, de um movimento sufragista. E nós entendemos que hoje, como somos aquelas mulheres que votam e podem ser votadas, mas é preciso que a gente ainda tenha outros instrumentos, dado a essa origem natural, que é da natureza própria da mulher, de que nós, como mulheres que somos casadas, que temos filhos, e sempre esse processo de ocupação do espaço político de poder, ele atrasa um pouco mais. Mas nós, desde as sufragistas, temos esse desejo e essa vontade. E com esse desejo e essa vontade, as poucas que conseguiram chegar no parlamento, que chegaram primeiro, antes de nós, foram pautando, né, este caminho do qual eu tenho muito orgulho de ter feito algo também. Porque fui a primeira mulher negra que estava na Constituinte em 86, foi a primeira mulher que, na verdade, pôde defender causas das mulheres populares, as mulheres negras, as brancas, as indígenas. Então, isso, para mim, é uma honra poder saber que nós crescemos, vamos crescer muito mais, e temos um mecanismo hoje, esse instrumento que é a política de cotas, da qual eu fiz parte para que nós dessemos ali o pontapé inicial. Eu digo isso, minhas amigas, porque eu estou na Câmara desde 1982, quando fui eleita vereadora da minha cidade, coisa fantástica, maravilhosa, e estou me esforçando muito para, nesse momento, poder contribuir com todas as mulheres para que sejam prefeitas, para que sejam vereadoras, porque foi a maior experiência que eu tive na minha vida. E não tínhamos os instrumentos de hoje. Não tínhamos políticas afirmativas, não tínhamos políticas de cotas, e muito menos nós tínhamos um guia digital para nos ajudar a dar visibilidade, né, a nós nesse processo de disputa eleitoral. Portanto, eu acho que avançamos e vamos avançar mais ainda, e eu quero dar parabéns à Secretaria das Mulheres, já o fiz na pessoa, e quero dizer que é mesmo ter de volta as nossas companheiras e, principalmente, colocar-me à inteira disposição para que sempre quando vocês tiverem essas iniciativas brilhantes, que Deus possa me dar força e energia aos meus 78 anos de poder participar. E dizer para as outras mulheres, eu digo a minha idade para dizer para as outras mulheres, que pode, é possível e nós estamos chegando lá. Obrigada. Muito obrigada, deputada. Extremamente inspiradora. Eu passo agora a palavra à deputada Soraya Santos, nossa eterna líder e primeira secretária da mesa. Soraya? Obrigada, Tabata. Já quero te dar os parabéns. Eu vou estar representando com a Sâmia toda a nossa bancada através da secretaria na coordenação desse trabalho que eu considero fundamental. Parabéns pela atuação e movimentos. Essa é mais uma ferramenta, esse guia é mais uma ferramenta diante de tantas ferramentas que a gente tem buscado no sentido de dar luz a um problema estrutural, Tabata. A gente precisa entender da importância das mulheres no espaço de poder e o que cada uma que ascende transforma a vida de tantas outras, né? As estatísticas estão claras, nós somos mais de 51% da sociedade. E, no entanto, a gente não tem esse mesmo percentual. Nós temos várias barreiras invisíveis
E a gente precisa vencer cada uma delas. Então, seja de forma suprapartidária, como nós que chegamos lá, nos colocamos para defender assuntos que nos são comuns, como a área de direitos humanos, na defesa da dignidade da mulher, da família, dos filhos, do idoso, né? Separando os nossos pontos divergentes para uma busca e luta em plenário, porque a democracia é isso. Ao contrário, ela é o resultado do dissenso e não do consenso. E nós, mulheres, temos que vencer muitas barreiras, mas as principais barreiras que nós nem mesmo enxergamos. E não enxergamos, muitas vezes, por uma questão cultural, de achar que mulher já tem dupla, tripla jornada e ela não tem o que fazer para abraçar uma outra causa, uma outra sociedade. Mas nós temos mulheres em todos os partidos na ordem de 44%. Isso significa dizer que é da nossa natureza discutir o que a gente quer para a saúde, o que a gente quer para a educação, o que a gente quer para a economia do Estado, do município, do país. Então, a gente contribui, a gente milita. O que está precisando fazer é clarear esse olhar e mostrar que não adianta participar como militante, nós precisamos promover mais mulheres, porque os números, Tabata, estão aí para mostrar. Quanto mais mulheres no parlamento, eu vou fazer um recorte da Câmara, mais projetos de lei foram aprovados na defesa dessa dignidade que a gente falava agora há pouco. Então, o guia é uma grande ferramenta, é uma ferramenta que, de forma suprapartidária, a gente pode se socorrer. Mas eu queria aproveitar esse encontro para dizer que, neste momento de pandemia, onde nós vamos ter uma eleição completamente atípica, nós temos aí, de novo, colocado essa dualidade. Primeiro, é a preocupação que as mulheres candidatas estão tendo de não ir para a rua, para não expor os seus filhos, porque a mulher age na proteção da família, como um instinto natural. Por outro lado, eu queria colocar outra reflexão do outro lado do coração, é que é justamente na bandeira da mulher que essa pandemia está atingindo. Essa mulher que quer saber como vai ser a relação com seus filhos e a educação. Vai ter aprovação automática? Será que essas horas são suficientes? Será que meu filho está aprendendo? Como está a saúde dos meus, né? Eu sei que você já apitou aqui 3 minutos, mas eu quero só deixar esse contraditório, Tabata, bem colocado. Se por um lado a gente tem uma preocupação da proteção, tem hoje todas as cidades dependendo de decisões muito claras por força da crise econômica que está instalada na pandemia, educação, crise de saúde, todos os setores. E é nessa hora que é mais importante que a mulher se faça presente. Então, como ela chega, mas ela precisa ter esse olhar, se colocar, socorrer uma das outras, para que a gente possa levar para o país mais mulheres no espaço de poder. Então, mais uma vez, cumprimentando todos os palestrantes, a Damires, a Bruna, o Pedro Prata, esses dias eu estive com ele na primeira infância, e todas as deputadas que estão aqui nessa sala para dar um testemunho e dizer para quem está nos ouvindo, venham para a política, porque é através da nossa ação que vai fazer diferença. Parabéns aí, Tabata, pela coordenação. Muito obrigada, Soraya, por isso e tantas outras coisas. Eu estou em falta com o Anderson e com quem está nos acompanhando, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Anderson, me perdoe, você pode, por favor, fazer a descrição, tanto minha quanto das deputadas que já falaram? Grace, Benedita, Soraya, e me desculpe. Vossa Excelência, se me permite, eu faria assim a audiodescrição, eu precisaria ter a imagem na tela, né? Eu posso adiantar, por exemplo, a deputada Tabata Amaral é uma mulher branca, de cerca de 25 anos de idade, tem cabelos castanhos escuros, lisos, abaixo dos ombros, olhos castanhos, está usando uma blusa vermelha. A deputada federal Benedita da Silva é uma mulher negra, de cerca de 70 anos de idade, tem cabelos pretos, curtos, cacheados, olhos castanhos, e está usando blusa branca e blazer branco com listras. Eu precisaria ter aqui a imagem das demais deputadas, não sei se a produção... Será que a gente consegue Soraya e depois Grace? Isso, a deputada Soraya Santos é uma mulher branca de cerca de 55 anos de idade, tem cabelos castanhos claros, abaixo dos ombros, os olhos castanhos, está usando uma blusa rosa e usa óculos.
E a deputada Grace? A deputada Grace, ela é uma mulher branca de cerca de 40 anos de idade. Ela, nesse momento, ela está um pouco desfocada na tela, mas você pode ver que ela tem os cabelos castanhos claros ou loiros, abaixo dos ombros, está usando uma blusa azul. Anderson, muito obrigada. Eu vou pedir só para você fazer a descrição da deputada Joyce, porque eu vou convidá-la a fazer uma contribuição de 3 minutos. Ok. É linda essa Joyce. Ela brigou, mas é bonita, né? A deputada Joyce é uma mulher branca de cerca de 40 anos, tem os cabelos loiros, curtos, tem os olhos claros, os olhos azuis, não usa óculos. Ainda. Muito obrigada. Deputada Joyce, está contigo a palavra. Obrigada, Tabata. Cumprimentando a Tabata e a Soraya e a Sami, eu cumprimento aí todas as meninas e meninos presentes aqui nesse evento. Quero agradecer pelo convite. E claro que o intuito aqui é incentivar outras mulheres a entrarem na política. Eu gostaria muito de dizer que é fácil, que é molezinha, né? Seria mais simples, mas eu digo para vocês que não é fácil, não é molezinha, o caminho é difícil. Eu ouvi a Benedita falando um pouco da trajetória dela, né? Benedita é uma querida, né? Acho que é uma das mulheres que fazem parte da unanimidade dentro da Câmara, todo mundo gosta, é muito querida, muito afável, muito gentil, muito preparada, e ela falou um pouco da trajetória dela. Eu estou começando agora, é meu primeiro mandato, mas é um mandato que veio cheio de turbulências e também cheio de responsabilidades. Acabei me tornando a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados, com mais de 1 milhão de votos, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu na Câmara, o que me fez chegar com muita responsabilidade, e eu confesso para vocês que com um pouco de medo. Eu tenho essa cara assim de que não tem medo de nada, mas é só a cara, porque eu morro de medo de um monte de coisa. A gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de não conseguir entregar para as pessoas tudo aquilo que elas realmente esperam da gente. Quando alguém olha para você e fala assim, nossa, olha, você chegou lá, fez mais de 1 milhão de votos, vai fazer, vai acontecer. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Tem muita luta dentro do Congresso, em especial porque nós somos a minoria. E até eu chegar dentro da Câmara dos Deputados, eu confesso para vocês que não dava muita bola para essa coisa de quantidade de mulher, quantidade de homem. Eu dizia, olha, as pessoas têm que estar lá porque elas têm que estar lá pela sua competência, pronto, acabou. E quem diz que a eleição é por conta de competência? Chegando lá, eu vi que não é bem assim, né? Que tem muita gente que está ali dentro por vários motivos, não necessariamente por competência, e muita gente competente, mas falta, sim, mais mulheres dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Nós vemos isso pela proporção. Eu acho que foi a Tabata que falou da questão dos 15%. Somos 15%. E o nosso olhar, o olhar da mulher, é um olhar diferente. É um olhar que envolve a família. É um olhar que, ao mesmo tempo que ele pode ser firme, forte, né? As pessoas veem em mim uma mulher muito forte, é também um olhar de compaixão, é um olhar de pensar a coisa como um todo, de maneira global, né? E eu digo para vocês que eu me identifico com a maioria das mulheres hoje do país e creio que muitas se identificam comigo, porque assim como a maioria das mulheres, eu sou a mãe, né? Tenho 2 filhos, aquela que tem que organizar todas as questões da casa, que tem marido, que tem bicho de estimação, que tem Opa! Peraí, gente, sumiu alguma coisa aqui. Voltei. Que tem o bichinho de estimação e que tem o Brasil para pensar. Nós que estamos na Câmara pensamos o Brasil. Nós somos eleitas por um Estado, mas nós discutimos pautas que não são restritas ao nosso Estado. Nós discutimos pautas nacionais. Então, a responsabilidade que está em cima dos nossos ombros é uma responsabilidade gigantesca. Some-se a isso, a um primeiro mandato, a esse tanto de voto, eu acabei virando líder de um governo completamente turbulento, todo mundo sabe, um governo quase esquizofrênico. Eu fui líder desse governo, a primeira mulher em primeiro mandato a ser líder de um governo esquizofrênico. Então, a responsabilidade é gigantesca. E sair da liderança do governo, virei líder do partido. E agora estou ajudando na SECOM, sou secretária de comunicação da Câmara. Então, é muita coisa por um primeiro ano e tanto, né? Você pensa assim, meu Deus do céu, é só 1 ano e meio. E é um turbilhão de coisas acontecendo. Mas nós damos conta.
Nós, mulheres que trabalhamos 16, 18 horas por dia, que temos nossos filhos, namorado, marido, gato, papagaio, cachorro, nós damos conta. E só nós temos a capacidade de dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui não se trata de dizer... Oi? 4 minutinhos já passaram, só para a senhora encerrar e peço desculpas pela interrupção. Imagina, vou concluir. Não se trata de dizer aqui que os meninos, né, não dão conta disso ou daquilo, mas nós temos um olhar diferenciado sobre a política, sobre a família, né, sobre a fraternidade, sobre o respeito, sobre a tolerância. E eu consegui enxergar isso quando cheguei na Câmara e vi esse grupo de mulheres que, independente das questões ideológicas, e aqui as favas as questões ideológicas, nós estamos juntas lutando por um país. E isso é bonito, isso é irmandade, isso é, de fato, trabalhar a política do jeito mais bonito que ela pode ser trabalhada. Então, se eu posso fazer um convite para você, mulher, você que tem medo de entrar, eu também já tive, você que não tem muita espaço no seu partido, o meu partido não me dava a menor bola na minha eleição. A menor bola. Eu lutei sozinha. Agora é diferente, né? Mas no começo, não me dava a menor bola. Eu lutei sozinha. Então, você também pode. Se eu posso deixar aqui um exemplo, um conselho, eu digo para você, venha para a política, venha nos ajudar a fazer a diferença. Muito obrigada, deputada. Peço desculpas a todas que eu interrompi, mas é para a gente poder continuar. A minha grande amiga Tereza Nelma vai fazer a conclusão do evento, nossa coordenadora adjunta da bancada, então eu passo a palavra para ela depois, e ela também, assim que nós vermos a apresentação da guia, fará a apresentação das autoridades e vai pedir a palavra também das deputadas estaduais Mônica Seixas e Marina Elon. Então, só para vocês avisarem que a gente dividiu em 2 partes e que agora eu gostaria de fazer um convite para que a gente possa finalmente ver a guia, e estamos todas muito ansiosas. Eu informo que, para a apresentação da guia, teremos 10 minutos de fala para cada colaborador que elaborou a guia. Eu passo a palavra para as senhoras Damires Rinarli e Bruna Camilo, da Associação Visibilidade Feminina, que vão apresentar a guia. E aí, Anderson, você me avisa, caso faça sentido você trazer as suas contribuições agora. Tá certo? Ok, deputada, sigo à disposição. Obrigada. Damires, Bruna, vocês podem puxar? Deputada, inicialmente a Bruna vai apresentar a visibilidade feminina. Tá certo. Muito obrigada. Acredito que as duas já tiveram a descrição, então, Bruna, se você puder começar. Ok, deputada. Primeiramente, boa tarde a todas e todos que estão participando e acompanhando esse evento de hoje. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É muito importante para nós mulheres ocuparmos esse espaço. É muita honra também termos uma mulher negra aqui nesse evento, representando tantas outras. Deveriam estar aqui, mas temos que ter certeza que um dia estarão. Mais mulheres estarão na política. E a guia vem para isso, vem para apoiar, vem para incentivar que mais mulheres estejam na política. Bom, eu gostaria de deixar meus cumprimentos para os deputados aqui presentes, nas pessoas das deputadas Sâmia Bonfim e a Tabata Amaral, coordenadoras da bancada feminina, que coordena este lançamento. Eu vou apresentar rapidinho a nossa história, até para entendermos, né, como que chegamos até a guia. Bom, a Visibilidade Feminina, a nossa associação, ela surgiu em 2016 como um movimento para a eleição de mulheres nas eleições municipais daquele ano. Nós fizemos campanha online, procuramos dar visibilidade às candidaturas femininas, principalmente aqui em Belo Horizonte, né, que é onde é a sede da nossa associação, mas temos associados em todo o Brasil. Nós buscamos conscientizar todas as pessoas, principalmente as mulheres, da importância do voto em mulheres e para eleger mais mulheres. Bom, em 2017, viramos de fato uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade fomentar o protagonismo das mulheres nos espaços de poder público e privado, que é importante a gente sempre ressaltar
que o privado não pode ser deixado de lado. As atividades, né, reprodutivas das mulheres, o cuidar da casa, o cuidar da família, estão no âmbito privado e nós não podemos esquecê-lo e não podemos deixar de percebê-lo como também um trabalho. Nós ampliamos as nossas temáticas dentro da associação, mas sempre estivemos preocupadas com a questão da participação política da mulher, atenta aos projetos de lei e jurisprudência, e atuando por meio de advocacy nos poderes e nos tribunais. Voltando um pouco, né, no que a Tabata já falou, a deputada Tabata já falou, apesar das mulheres terem tido seus direitos políticos reconhecidos há quase um século, né, 1932, sendo as primeiras eleições a ocorrerem em 1933, com eleições de mulheres, quase 30 anos de política de cotas. Nas eleições, elegemos apenas 15% de mulheres para o parlamento, sendo uma governadora. O que foi um recorde de mulheres eleitas. A gente fica muito feliz que tenha aumentado, mas é um número muito pequeno e é vergonhoso para a nossa democracia, porque a democracia, né, na sua essência, ela é a participação e igualitária, para que todas as pessoas tenham voz. Então, como que todas as pessoas terão voz, sendo que na política temos apenas 15% de mulheres nos representando? Então, de fato, é uma vergonha no quesito democracia, né? O Brasil, ele é o 71º na colocação do ranking de mulheres no parlamento. É o país mais desigual da América do Sul. E as mulheres brasileiras que decidem entrar na política, elas sofrem uma série de barreiras sociais que já foram faladas aqui, financeiras, inclusive dentro dos partidos, né, que a deputada Joyce já mencionou aqui, e ainda uma misoginia e uma violência política de gênero que eu tenho certeza absoluta que, infelizmente, todas as deputadas que estão aqui já sofreram. A igualdade de gênero e a participação política ampla e igualitária são direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal. E é importante ressaltar que esses direitos não são apenas os de votar, mas também o de poder ser escolhida, de participar da tomada de decisão, que afetam toda a sociedade. Então, quando a gente fala em o direito ao voto, ele tem que ser muito mais amplo, né? A mulher não pode ter apenas o direito de votar, ela tem que ter a oportunidade de estar nesse espaço. Com tudo isso em mente, a visibilidade feminina decidiu dedicar na elaboração de uma guia que ajudasse as mulheres a entenderem e a se prepararem para a candidatura, de forma que as suas campanhas fossem mais eficientes e competitivas, pensando também na eleição de uma pluralidade maior de mulheres, que várias e todos os tipos de mulheres estejam envolvidas e encorajadas a estarem disputando as eleições. Considerando, por exemplo, apenas que em 2018 tivemos a primeira mulher indígena eleita. Então, temos muito, né, a caminhar. E a gente espera muito, a associação, que essa guia apoie as mulheres e encoraje as mulheres a estarem nesses espaços. Bom, voltando um pouco sobre as nossas ações, no início de 2020, nos tornamos também uma editora feminista. E a guia é a nossa segunda publicação e a primeira de autoria institucional que tivemos o prazer de compartilhar com a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados. Projeto em que contamos também com lindas parcerias e mulheres incríveis, que eu vou pedir a licença aqui para referenciar, agradecendo a colaboração, que é muito importante a gente reconhecer esse trabalho e dar nomes às pessoas, principalmente quando são mulheres envolvidas. Bom, primeiramente agradecemos a Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Destaca a presença do Pedro, né, no nosso aprendizado sobre acessibilidade e integração, porque se a gente quer uma guia acessível, tem que ser de fato acessível para todas. Flor Amarela, um projeto que acompanha mulheres vítimas da tragédia de Brumadinho, que tivemos aqui em Minas Gerais. Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional, por intermédio da doutora Daniela, presidente da comissão. O Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral. Iniciativa Brasilianas, que é um projeto de formação e acompanhamento de mulheres candidatas. O Instituto Política por e de para Mulheres, o projeto de formação de mulheres vinculado à Universidade Federal do Paraná. Mulheres Progressistas, o Movimento de Mulheres do Guarujá, em São Paulo. Elas Pedem Vista, o Coletivo de Mulheres Advogadas de Brasília.
Elas no Poder, o Coletivo de Mulheres de Brasília, a Fala, que é o blog, Artemis, a associação que trabalha sobre a perspectiva de violência doméstica e obstetrícia, a Impact Hub Brasília, a Junta, que apoia projetos de mulheres, o projeto Semeando em Vida, Mulheres com Direito, que é o Coletivo de Mulheres Advogadas de São Paulo, X-Tech, Comunidade de Mulheres na Tecnologia de Minas Gerais, Democracia Como Lidar, que é um podcast que nos apoiou muito, e principalmente gostaria de agradecer também a deputada e professora Dorinha, coordenadora da Secretaria de Mulher, a deputada Soraya, a primeira secretária da mesa diretora da Câmara, que foram essenciais para o sucesso da parceria e da coautoria. E agradecer às servidoras da Câmara, Yara e Adriana, que estão se esforçando para a melhor realização de todos os lançamentos com acessibilidade. Bom, eu gostaria de finalizar deixando aqui o endereço das nossas redes sociais, que as nossas ações estão sendo divulgadas através dessas redes sociais, no Facebook, que é @visibilidade feminina, tudo junto, no Instagram, @visibilidade_feminina, em o nosso sítio eletrônico, que é o visibilidadefeminina.org. A associação não recebe apoio financeiro regular de nenhuma entidade, pública ou privada, e se mantém com doações que recebe. Para tanto, a fim de viabilizar nossa atuação, criamos uma campanha de arrecadação na benfeitoria, que é benfeitoria.com/visibilidade. E lá consta um vídeo com a apresentação da associação e de todas as nossas ações. E gostaríamos muito de pedir a colaboração de quem puder. Bom, estamos à disposição e sempre em busca de novas parcerias com o fim de potencializar as ações realizadas, fortalecer nossas redes e alcançar cada vez mais mulheres com mais diversos perfis e potencialidades. E lutando sempre por mais mulheres na política, até o dia que atinjamos a paridade de fato, que pudermos estarmos todas dentro da Câmara, dentro do Senado, em todos os espaços políticos possíveis. Muito obrigada. Deixo a palavra com a Damires. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento as deputadas aqui presentes, na pessoa da deputada Tabata Amaral. Cumprimento também todas e todos que estão nos acompanhando em todo o Brasil e em especial a região sudeste. Gostaria de ressaltar a memória de Marielle Franco, lembrada pela deputada Sâmia, e reforço, Marielle está presente. É com imensa alegria que nós, da Visibilidade Feminina, apresentamos a guia acessível à candidatura das mulheres e antes de passar propriamente a apresentação das partes e do conteúdo da guia, é necessário registrar que a publicação é um fruto do esforço conjunto de muitas pessoas, a maior parte delas mulheres, que se engajaram para concretizar este importante projeto. Pessoas que acharam possibilidade em suas agendas, em suas tarefas profissionais e domésticas para dedicar tempo e atenção às candidaturas femininas, por entender que não se produz um sistema democrático verdadeiramente democrático se continuarmos a negar espaço a mais da metade da população brasileira, que são mulheres. Passemos para a menção das responsáveis pelo conteúdo da guia, que são elas, a Lara Marina Ferreira, organizadora, Bruna Camilo, aqui presente, Carolina Lobo, eu, Damires Rinarli, Flávia Calado, Heloísa Ribeiro, Jéssica Rou, Júlia Rocha de Barcelos, Cláudio Silva, Mônica de Cássia, Nicole Pórcaro, Paula Bernardelli, Poliana Pereira dos Santos, nossa presidenta, e Thalita Abdala. Responsável pela análise da acessibilidade, Pedro Prata, aqui presente também, da Escola de Gente, a revisora de conteúdo histórico, Ana Ferrari Ramos Cajado, a revisora do conteúdo jurídico, doutora Roberta Maia Gresta, e o revisor ortográfico, doutor Christian Breiner, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Feito o necessário registro das pessoas que trabalharam no desenvolvimento da guia acessível para a candidatura das mulheres, vou passar a apresentação da publicação, que está estruturada em 3 eixos temáticos. O primeiro deles, intitulado As Mulheres e a Política, procura compreender por quais motivos vivenciamos ainda hoje em quadro de exclusão estrutural das mulheres dos espaços de poder. Nessa primeira parte, tratamos do processo histórico de apagamento das mulheres, tradicionalmente restringidas ao espaço doméstico e às tarefas de cuidado.
Também ressaltamos como é necessário o engajamento feminino para que seja possível superar essa estrutura. Ali, destacamos a importância da formação de redes, de união de pessoas e instituições em torno de objetivos comuns para contribuir com essa caminhada, que frequentemente é bastante dura. Juntas, temos mais condições de propor soluções e executar projetos que levam a sério o direito que as mulheres têm de compartilhar com o mundo, em condições de igualdade com os homens. A segunda parte da publicação é especialmente dirigida às mulheres em campanhas eleitorais. Ali, tratamos das informações necessárias para que as mulheres possam participar das eleições. São apresentadas as principais etapas do processo eleitoral, desde o alistamento eleitoral, a ação do domicílio, a filiação partidária, as convenções e os registros de candidatos, a propaganda eleitoral, o financiamento e a prestação de contas. Além de informações gerais, são indicados links e documentos para aprofundamento da legislação eleitoral. Apresentamos com destaque as normas eleitorais que procuram favorecer a participação da mulher na política, tais como a determinação legal de registro mínimo de 30% das candidatas nas chapas proporcionais e a obrigação fixada pelo STF de financiamento das candidaturas femininas com no mínimo 30% do total de recursos públicos recebidos pelos partidos. Importante, portanto, que as mulheres exijam o cumprimento dessas determinações pela direção partidária, a qual também precisará se curvar ao entendimento recente fixado pelo TSE de que as mulheres componham pelo menos 30% das candidaturas para a direção dos órgãos partidários. Entendemos que o parâmetro adotado para a inclusão, 30%, ainda é insuficiente, posto que somos mais de 50% da população brasileira. Mas, sendo este indicativo atual, é necessário cobrar dos partidos sua efetivação. Na terceira parte da publicação, são tratados os temas relacionados às mulheres no exercício de mandatos eletivos. Apresentamos as principais atribuições dos cargos em disputa nas eleições de 2020, prefeita, vice-prefeita e vereadora municipal, e o ciclo para o desenvolvimento das políticas públicas, que envolve planejamento, desenvolvimento, execução, avaliação e as etapas que demandam o fortalecimento das redes e abertura para a participação democrática da comunidade. A parte final da guia é composta por um glossário para facilitar a compreensão de eventuais termos técnicos, além de anexos e de links para o aprofundamento dos temas tratados na guia. Toda a concepção do texto e da identidade visual do projeto foi pautada pela acessibilidade. A Constituição Federal, especialmente com a assinatura da Convenção sobre as Pessoas com Deficiência e também a Lei Brasileira de Inclusão, impõe a todas as pessoas o dever jurídico de levantar os obstáculos colocados pela visão de mundo excludente que elege determinados elementos como padrão de normalidade. Aqui, normalmente entre aspas, para deixar bem claro, nosso compromisso foi de produzir uma publicação aberta, acolhedora, com texto de fácil compreensão, imagens aptas a serem compreendidas por dispositivos ledores. Nos preocupamos também em produzir um texto que não naturalize a ocupação do espaço público por homens apenas. Por isso, usamos a pessoa candidata, a direção partidária, cargos eletivos no feminino e também a guia. A diretriz de inclusão efetiva se revela também através das imagens que ilustram a guia, as quais retratam as diversas formas de vivenciar a experiência feminina. Mulheres negras, com deficiência, indígenas, com adornos religiosos, trans, entre outras, podem ser refletidas nas páginas da guia. É uma preocupação que muito nos orgulha e que só faz sentido quando é compartilhada. E para isso, contamos com a parceria de vocês. A guia pode ser acessada pelo site da Visibilidade Feminina, visibilidadefeminina.org, onde também se encontra a versão acessível. Registramos nossos agradecimentos muito especiais aos parceiros realizadores do projeto, a Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, a Escola de Gente e especialmente a professora Dorinha, coordenadora da Secretaria da Mulher, e a deputada Soraya, primeira secretária da mesa diretora da Câmara, que
foram essenciais para o sucesso da parceria e da coautoria. Agradecer também às servidoras da Câmara, Yara e Adriana, que estão se esforçando para a melhor realização de todos os lançamentos com acessibilidade. Inclusive, gostaríamos de salientar que já alcançamos mais de 1.000 downloads da guia na nossa página da Visibilidade Feminina. Representatividade, inclusão, visibilidade e empoderamento é o que desejamos a todas com a guia acessível para a candidatura das mulheres. Esperamos que alcancemos nosso objetivo com mais mulheres na política, fazendo assim o exercício perfeito da democracia de maneira mais justa e igualitária para todos. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês duas. Eu estava aqui monitorando o tempo e as duas foram perfeitas na utilização do tempo. Obrigada pela apresentação e pelo bonito e importante trabalho que vocês fizeram. Antes de passar a minha amiga Tereza Nelma, que fará a condução a partir daqui, peço desculpas pela terceira vez pelo barulho. Espero que vocês estejam conseguindo me entender. Faz parte, é assim mesmo. E eu gostaria só de fazer um convite também a todas as mulheres que nos acompanham para que conheçam a página do Vamos Juntas. É @Vamos Juntas na Política, é uma iniciativa suprapartidária para elegermos mais mulheres. Muitas das deputadas aqui presentes são mentoras do projeto, então a Marina, a Tereza, acho que a Soraya está por aqui ainda. Então, muito obrigada a todas vocês. São 51 mulheres de todo o Brasil, das 5 regiões, de muitos partidos e mulheres com S bem grande. Então, mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência. Eu tenho muito orgulho desse grupo de mulheres fortes. E quem também puder conhecer o Vamos Juntas e apoiar a iniciativa é @Vamos Juntas na Política no Instagram. Fico muito feliz. Está sendo uma honra participar. Agora deixa a função aqui chata de ficar monitorando o tempo para poder apenas ouvir vocês. Tereza, você toca a partir daqui? E agradeço também a deputada Sâmia que nos ajudou com a abertura. Deputada Tereza? Só como eu me esqueci, já pede para o Anderson fazer a descrição. Anderson, por favor, faça a descrição. Ok, deputada. Agora temos na nossa tela a excelentíssima deputada federal Tereza Nelma, que é uma mulher branca de cerca de 60 anos de idade, tem cabelos castanhos lisos, um pouco acima dos ombros, olhos castanhos e está de blusa roxa com listras brancas. E ela usa óculos. Tudo bem? Anderson, a deputada Tereza é apaixonada por rosa, mas assim, ela tem umas distorções. Boa observação, Tabata. Boa tarde a todas as mulheres e homens aqui presentes. Eu fico muito feliz. É o 4º evento que nós estamos fazendo, do lançamento da guia, que é um instrumento muito importante para mais mulheres na política. Mas antes, eu quero dar um parabéns aqui muito especial à minha querida amiga e parceira Tabata Amaral, pelo artigo que escreveu na Folha de São Paulo sobre renda mínima. Você tem toda a razão, nós temos que fazer um impacto, mas um impacto decente e permanente quanto à questão da renda mínima no nosso país. Pode contar comigo, o apoio, o meu entusiasmo com os projetos e com as ideias que você tem nos trazido. Cumprimentar todas as minhas colegas, a deputada Benedita da Silva, que tem uma história brilhante, né, que nos impulsiona a ter mais coragem para continuar na política. A Sâmia, linda Sâmia, parabéns, Sâmia, pela sua participação. A Tabata, eu já falei. A Grace, a nova mamãe nossa, né, que é a Grace, de Minas Gerais. Soraya Santos, nossa sempre líder e nossa primeira secretária da Câmara. Então, eu fico muito feliz. E as deputadas estaduais que estão aqui presentes nesse momento junto com a gente. E também cumprimentar e parabenizar a Associação Visibilidade Feminina, na pessoa da Damires e da outra companheira que falou. Da Bruna. Da Bruna também. Tá? E o Pedro, da Escola de Gente, não vai participar hoje, Tabata? Ele teve um imprevisto e pediu desculpas. Então, nesse evento, ele não vai conseguir participar. Tá. Muito importante
tá certo? A participação também da escola de gente. Por que a guia acessível é tão importante para nós? Porque ela tem uma palavra-chave no nosso século XXI, acessibilidade para todas as mulheres, com sua especificidade, com a sua deficiência, mas que ela vai ter o acesso. E é muito importante quando a gente está participando, Tabata e Sâmia, duas jovens deputadas que nos orgulha muito pela participação e o trabalho que vocês estão desenvolvendo na Câmara, é porque nós estamos participando de um evento que tem a participação efetiva daquilo que nós queremos, no mundo que nós acreditamos, onde cabe todos nós. Nós temos o leitor, nós temos o audiodescritor e nós temos o intérprete de Libras. Então, isso é acessibilidade. E graças à competência da Escola da Gente, junto com a Associação Visibilidade Feminina, nós estamos participando desse evento ímpar no nosso país. Aí alguém diz assim, é caro, não importa. Essa é a realidade, que fazem 10 anos que nós temos a lei de Libras no nosso país, né, a nossa segunda língua, né, mas que tanto não se pratica, e nós precisamos fazer isso. Isso é uma das coisas boas que a pandemia está trazendo, é essa questão da acessibilidade, dessa visibilidade dos que estavam invisíveis. A guia é muito importante. A minha filha vai ser candidata a vereadora aqui por Maceió, e ela já leu, e ela diz, mãe, é muito importante, esclarece muito. Outra candidata do Rio de Janeiro, que eu sou mentora, a Isabelle, de Macaé, também já disse que é um material que está ajudando muito, e não importa o partido que você esteja, mulher, leia, tenha acesso à guia, vai te ajudar muito, porque vai te ajudar mais do que quando eu fui Benedita, que nós não tínhamos esse instrumento. Agora vocês têm. Esqueci também de cumprimentar a nossa querida Joyce, com um novo visual, né? Emagreceu. Parabéns, Joyce, você é uma exceção. Mulher brasileira, deputada, você é a exceção que emagreceu na pandemia, porque a gente só engorda, mas tem que emagrecer. Tá? Então, muitas vezes eu fico preocupada quando a gente vê que nós somos a maioria do país, da população, 51,6%, mas não somos a maioria no parlamento, no poder, nas decisões de poder. E o que é que nos falta? Falta representatividade, temos vontade, temos decisão, mas não temos o apoio, nos falta estímulos, capacitação e investimentos, e nós temos que mudar. Veja, o ano passado nós tivemos uma luta muito grande na Câmara, porque os deputados criaram um PL em que acabava com os 5% das mulheres. E eles diziam assim, mas não se preocupem não, que os 5% a gente faz aquilo que vocês querem, a gente contrata as funcionárias para trabalhar junto com a questão da mulher, mas não é isso que a gente quer. E ele disse para nós que nós éramos complicadas. Somos complicadas, não. Nós sabemos o que queremos. Nós queremos, sim, estar lado a lado. Nós queremos, sim, tomar decisões juntas com vocês. Isso é o que nós queremos. E por isso que nós trabalhamos tanto. Esse é o lugar nosso, sim, é estar na política. Às vezes, eu brinco dizendo assim, nós estamos na política de enxeridas, porque é um esforço grande, diário, para nós estarmos presentes. Eu sou produto da cota feminina. Ela é muito importante. Eu sou produto hoje de chegar a ser deputada federal, porque eu tive ajuda financeira do partido do PSDB. Porque, caso contrário, eu não teria, porque eu não tenho recursos, eu não sou financiada, eu venho de movimentos, eu venho de uma política do bem, que faz movimento, que participa dos movimentos, que faz a política para as pessoas serem mais felizes. Então, eu parabenizo todos e todas e quero, assim, concluir dizendo para vocês, tenham acesso,
Outra boa notícia, Tabata. A semana passada eu já coloquei no encontro da região norte e centro-oeste que nós, eu digo nós, né? Mas a guia acessível já atingiu mais de 1.000 downloads na internet. Isso é muito, mais de 1.000. Nós queremos mais. Nós queremos atingir mais. E eu fico muito feliz. Eu sou um entusiasta da política, de uma política do bem, decente, sem corrupção. E eu estou aqui disponível para vocês todas. E quero, Tabata, dizer que você está me dando a honra de eu dar continuidade ao evento, mas eu fico muito feliz se você der a continuidade, você e Sâmia. Eu estou aqui assistindo, porque como eu assumi a responsabilidade de fazer a coordenação do lançamento a nível nacional, eu tenho participado de todas. E para dizer assim, olha, estou de olho, estou divulgando, e quero dizer que o partido que eu estou, tá certo? Nós conseguimos, porque eu assumi agora a presidência da municipal do PSDB de Alagoas, de Maceió, e nós solicitamos, a primeira ação minha, solicitar ao presidente, porque quem tem dinheiro, eu não tenho ainda, pedir para que ele mande imprimir 100 exemplares da guia acessível e do voto certo do PSDB. E conseguimos isso. O PSDB, por uma cota que nós pedimos, já está imprimindo, já imprimiu, aliás, 100 guias acessíveis, o que eu tinha pensado de como era que eu ia fazer para chegar a todos os municípios. Aí nós conseguimos. Então, essa é a boa notícia também que eu tenho, tá certo? Não pude esperar, porque as candidatas não estão podendo esperar, tem que se preparar. Então, o PSDB já imprimiu 100 exemplares da guia acessível. Pode comunicar a nossa presidente da Associação da Visibilidade Feminina, tá certo? E a todos. Esse é o entusiasmo para que todos os partidos, para que todas nós, tá certo, Tabata, a gente consiga que o nosso partido que estamos participando, ele tenha essa sensibilidade e essa visão, de fazer impressão, mesmo poucas, mas aquilo que a gente precisa para o nosso trabalho. Muito obrigada, Tabata, e devolvo para você, Tabata, você está conduzindo muito bem, fico muito feliz. Eu agradeço, Tereza, minha maior preocupação é essa minha vila missionária barulhenta. Só quero checar se a deputada Sâmia gostaria de conduzir, senão eu continuo com o maior prazer. Vou então fazer a condução aqui. Passo agora a palavra para a nossa deputada estadual, Mônica Seixas, que terá 3 minutos para trazer a sua contribuição. Muito obrigada, Mônica, pela sua presença. Não estamos te ouvindo ainda. Esse novo normal é danado com a gente se adaptar a tudo. Mônica, se eu puder fazer uma sugestão, eu chamo a Marina Elô, aí tenta sair da sala e entrar de novo. Eu não entendo nada de tecnologia, mas geralmente dá uma reiniciada, funciona. Oi, Grace. Deputada Mônica, o microfone está na tela do lado esquerdo, embaixo. Tá habilitado, mas... Tá habilitada. Tá me ouvindo agora? Sim. Boa tarde, gente. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Tabata. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde, deputada Benedita. Boa tarde, todas as outras deputadas no estado, por esse encontro tão bonito, tanto quanto necessário, né? Quando a gente está discutindo agora a formulação que subsidia as candidaturas de mulheres, nós estamos falando num caminho que vem de muito tempo, mas que é muito tortuoso, que vai nos levar rumo a uma melhor qualidade democrática, a uma democracia de fato. Esse barulho aqui também, eu tenho o meu, Tabata, é meu filho. 7 anos, trancado num apartamento, não tem como controlar, ele fica cantando e pulando de um lado para o outro, inclusive na TV Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os maiores comentários é o que o filho da deputada Mônica vai aprontar nessa sessão, porque não tem jeito com uma criança trancada sozinha com sua mãe dentro de um apartamento.
Bom, eu sou Mônica Seixas, eu sou co-deputada estadual, num mandato que se elegeu coletivamente aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi a candidatura da bancada ativista, agora a gente se chama mandata ativista, porque o movimento bancada ativista vai seguir outros rumos agora, acessibilizando e lutando por novas candidaturas. Então eu represento uma mandata ativista que junto comigo se elegeram outras 6 mulheres, 2 homens, entre elas uma mulher trans, entre elas uma mulher indígena, para esse espaço. E se a gente procurou um caminho coletivo para os nossos ativismos, é pela percepção que fazer sozinha seria praticamente impossível, justamente por uma série de temas que vocês já falaram aqui hoje, pela dificuldade de prestação de contas, pela dificuldade de fazer campanha quando você está obrigado ao cuidado da casa e ao cuidado dos filhos, pela dificuldade de arrecadar, enfim, ajuda financeira para levar uma campanha que tenha qualquer caráter competitivo, pela dificuldade, enfim, dentro dos partidos mesmo. Até porque os partidos têm uma tradição de perpetuar reeleições, e se a gente tem um país com baixa participação de mulheres, quando a gente está falando em perpetuar reeleições, a gente está falando de sucessivamente eleger homens, porque as mulheres requerem necessariamente uma renovação. A gente está falando de um país que tem baixíssima participação de mulheres. No Sudeste, esse quadro é ainda pior. Pode parecer estranho, mas uma das regiões mais desenvolvidas economicamente do país tem baixa participação de mulheres na política. Fica atrás do Sul, fica atrás do Nordeste, por exemplo. E quando a gente vai fazer o recorte de raça, isso é ainda pior. Eu sou a 3ª mulher negra eleita em toda a história dos mais de 180 anos da Assembleia Legislativa. Antes de mim, a Teodosina, depois Leci Brandão, minha colega lá ainda, muito orgulho da Leci, e junto comigo, Érica Malunguinho. Nós formamos as 4 da história, eu a 3ª, a Érica a 4ª por ordem de eleição. 3 dessas mulheres são contemporâneas, advento de uma luta de mulheres que querem falar de outras realidades, falar de outros contextos. E para chegar até aqui, não foi nada fácil, por isso saldo a iniciativa. Acho muito necessário incluir ferramentas para que as mulheres possam competir, ainda mais nesse novo cenário em que o cuidado se tornou um trabalho mais difícil ainda, mais obrigatório para as mulheres, né? Quando a gente está trabalhando de casa nesse cenário da epidemia, e provavelmente as decisões serão trocadas por novas fórmulas. Quando a gente está falando de trabalho de casa, em casa, a gente já está num lugar de trabalho. A casa é um lugar de trabalho para as mulheres. A maioria com cuidado de idosos ou de filhos, um segundo trabalho. E aí agora a gente vai adicionar a atividade política, que fica bastante comprometida e bastante difícil. Por isso, toda e qualquer iniciativa para ajudá-las a concorrer e competir é muito bem-vinda, assim como também, como eu disse no começo, muito necessária. Estou aqui à disposição, a gente já está divulgando a guia nas nossas redes, e toda e qualquer iniciativa para ajudar a acessar mulheres, conte com a gente, porque a gente acredita que só a partir do momento que a gente tiver a expressão da pluralidade da sociedade representada nos parlamentos é que a gente vai ter de fato atingido uma democracia representativa. Enquanto 81% dos representantes forem homens brancos, a gente não vai ter dado conta de falar de toda a realidade brasileira. Obrigada, gente. Muito obrigada, deputada Mônica. Passo agora a palavra à deputada Marina Elô para que faça sua contribuição, e vou avisando no chat quando der os 3 minutos. Querem despedir a descrição minha da Mônica? Tem isso. Rapaz, me desculpem, pessoal, é prática e aprendizado, eu tenho que aprender mesmo. Anderson, você pode, por favor, fazer a descrição da deputada Mônica e depois da deputada Marina Elô? E Anderson, me ajuda a lembrar. Ok, deputada. Eu peço, inclusive, permissão para uma errata. A deputada Tereza Nelma está com a blusa rosa com listras brancas e não roxa, como eu falei anteriormente. Acho que eu fiquei um pouco nervoso. Deputada Mônica Seixas é uma mulher negra, tem cabelos cacheados, presos para trás com uma faixa, olhos castanhos, está usando uma blusa branca e azul. Deputada Marina Elô, uma mulher de cerca de 30 anos, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros e olhos castanhos, e usa uma blusa azul escura. Obrigada. Deputada Marina Elô?
E acho que na descrição a gente pode começar a contar também a cor do batom. Reparei nas cores dos batons tão bonitas de todas as minhas colegas e amigas. Queria começar agradecendo muito a Tabata, o convite, a Sêmia, e dizer que eu estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui nessa reunião hoje, nesse lançamento, porque me vejo entre pessoas que eu admiro demais, como a Benê, que está aí tanto na nossa frente, ensinando a gente há tanto tempo, e a Tereza. Me vejo entre amigas, entre a Tabata, a Mônica, a Sêmia, que são pessoas que estão construindo a política que eu acredito. A deputada Joyce fez uma fala muito inspiradora para mim, que diz que muito para além da ideologia, o que a gente quer é construir um espaço para que todas nós possamos estar. E eu vejo cada uma de nós fazendo isso, construindo juntas um espaço que a política seja realmente para todas as pessoas. Durante a minha campanha e durante toda o trabalho de educação política que eu realizo nas escolas ou em diversos lugares aqui em São Paulo, eu sempre faço um exercício para as pessoas fecharem o olho e pensarem qual a imagem que vem na cabeça quando a gente fala nossos representantes de Brasília estão decidindo nesse momento o nosso futuro. E daí quando eu peço para eles abrirem os olhos, eu pergunto, foi de homens ou mulheres? Brancos ou negros? Jovens ou velhos? Gordinhos ou magrinhos? Porque a imagem é sempre a mesma. A imagem de quem pode ocupar o espaço político, de quem pode ocupar a política hoje, é dessa figura branca, masculina, de elite rica, que já está na política há muito tempo. Mas numa democracia representativa, a gente só vai conseguir ter uma qualidade de democracia quando todo mundo puder se ver espelhados nos espaços de poder. Então, para além de estar construindo os espaços hoje, para além de estar ocupando os mandatos de forma com tanta excelência como cada uma de vocês está fazendo hoje, a gente também está criando referências, criando um imaginário em tantas meninas hoje de que a política é um espaço para as mulheres, de que a política é um espaço para todo mundo e que a gente não só pode, como deve ocupar esse espaço. E uma iniciativa como o lançamento do guia é fundamental nessa direção de apoiar essa nova geração de mulheres, sejam jovens há mais tempo, de todos os lugares do Brasil, nessa trajetória de entrar na política. Porque como muitas de vocês também falaram, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é simples, que são muitos os desafios. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou pôr aqui no chat, eu faço parte, sou cofundadora de um movimento que chama Vote Nelas, que é uma plataforma de apoio a mais candidatas mulheres, a colocar a importância da gente votar em mulheres nas eleições. E a gente fez uma pesquisa chamada Jornada da Candidata, com candidatas do Brasil inteiro, de todos os espectros ideológicos, sobre como é ser candidata. E lá a gente tem muitos insights importantes, e um deles é realmente o quanto que é importante o planejamento, o quanto pré-campanha é importante, o quanto profissionalizar essa entrada na política faz diferença, e quanto muitas vezes as mulheres se veem sem apoio. E essa é mais uma iniciativa muito concreta, muito consistente de apoio. Então eu quero parabenizar a todas as pessoas que se esforçaram para esse lançamento hoje sair, que participaram dessa iniciativa, para Visibilidade Feminina, uma organização que eu acabei de conhecendo melhor por conta desse movimento, eu achei muito importante e potente, e dizer que a gente está à disposição de como construir juntos e somar. Porque eu sonho com o Brasil em que a gente não precisa estar juntas falando da importância de mais mulheres na política, mas que a Tabata possa estar falando de educação, que a Mônica possa estar falando de combate às desigualdades, que a Mônica possa estar falando de água, que a gente possa estar falando de tantos outros temas que a gente domina, sabe falar, é importante e tem tanto impacto na vida das pessoas. A gente sabe, é muito, muito competente e tem espaço para construir políticas públicas em todos os temas, não só em mais importância da mulheres na política. A gente precisa construir esse espaço de ocupação e representatividade para que a gente melhore a qualidade da política pública para todo mundo. Eu acredito profundamente nisso. Estou muito honrada e muito feliz de estar aqui com todas vocês. Muito obrigada e contem com a gente aqui em São Paulo para todos os mandatos, para todas as forças, para que a gente avance, que nessas eleições a gente vote mais em mulheres. Muito obrigada, deputada Marina, uma grande amiga e inspiração para mim. Eu gostaria de convidar agora nossas vereadoras que estão presentes. Primeiro, a vereadora Fernanda Garcia, de Sorocaba. Muito obrigada pela sua participação. Vereadora, só pedir para o Anderson fazer a sua descrição antes.
Vereadora Fernanda Garcia é uma mulher branca de cerca de 30 anos de idade, tem cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos e está de blusa vermelha e blazer preto. Perfeito, obrigada, Anderson. Vereadora, a senhora está com a palavra. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né, para participar desse momento tão importante que é a Guia aí, que é um espaço para empoderar, para fortalecer as mulheres, né, para que tenham aí mais acesso à discussão política também, né. Nós sabemos aí que tem alguns partidos que tem um trabalho mais voltado para incentivar mulheres, outro um pouco menos, que isso vem se mudando com o tempo, e com a participação das mulheres nós percebemos o quanto isso tem mudado a política local. Eu tenho um exemplo, foi falado, né, que nós temos um número muito reduzido de mulheres na política, e isso é visível em vários estados, mas em várias cidades, e aqui em Sorocaba nós temos 20 cadeiras de vereadores e vereadoras, né, 20 cadeiras, e só 2 são ocupadas por mulheres. Eu sou a 8ª mulher eleita em Sorocaba, né, isso é uma situação muito triste, porque realmente nós temos aí anos e anos de política na cidade, e eu ainda sou a 8ª. E se for fazer um recorte racial, né, isso aí fica pior ainda. Então nós temos um trabalho aí árduo, né, de trazer essa discussão e de ampliar esses espaços para que todas as mulheres participem, né? Então, quando você tem esse espaço, essa atividade hoje organizada, é também para debater como que está o espaço dessas mulheres, né? Como que está a discussão, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando da pandemia, que é um momento atípico na política, essa eleição será atípica, e tendo uma guia de acesso, eu acredito que vem aí ampliar a participação dessas mulheres, né? Um incentivo que questione em seus partidos, nos locais onde estão, né, nas áreas de atuação, seja na escola, nos bairros, para que possam participar e debater, e trazer a discussão que debater política é um espaço de todas, né, e de todos. E quando nós não temos esse espaço organizado, dificulta mais ainda para as mulheres. E como eu falei, nesse momento da pandemia, nós estamos vivendo várias experiências, né? O que muitas mulheres já vivenciam, que é o cuidado do filho, o cuidado da casa, né? Aí as super, né, jornadas de trabalho. Então esse resultado, toda essa vivência, ela traz ainda mais uma dificuldade para que a mulher possa participar da política, porque ainda nós temos uma sociedade extremamente machista, né, onde ainda as tarefas domésticas, toda a discussão, cuidado do filho ainda é voltado muito para a mulher. E quando vai se debater questões da economia, questões da sociedade, sempre esse debate é muito colocado para o homem. Então acho que quando nós temos mais espaço para as mulheres debater e espaços para trazer as discussões são pontuais, nós temos aí um ganho muito grande para a sociedade. Então, eu acredito que essa abertura dessa guia, né, essa organização, vem aí contribuir para a formação, né, e para ampliar também a oportunidade de mais mulheres que venham participar e que tenham aí mulheres que venham defender as mulheres, as lutas das mulheres, né, no decorrer da história. Então, mais uma vez, quero parabenizar aí o evento, agradecer o convite da Sâmia Bonfim, né, agradecer aí, mandar um beijo para Mariana, também para as deputadas do nosso partido, para Mônica, para Manunguim, para Érica, para todos aí. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Passo agora a palavra à vereadora Mariana Conte de Campinas, também por 3 minutos. Muito obrigada pela sua presença. E antes, Anderson, por favor, faça a descrição. Mariana é uma mulher de cerca de 30 anos, tem os cabelos castanhos que estão presos para trás, olhos castanhos, usa uma blusa cinza e está de óculos. Boa tarde a todas as companheiras, os companheiros. Boa tarde, eu gostaria de, na pessoa da deputada Sâmia Bonfim, que me fez esse convite, parabenizar e cumprimentar todas as deputadas, Mônica, Fernanda, Tabata, na verdade, saudar, né, essa importante iniciativa do lançamento desse guia acessível. Eu achei bem interessante esse guia acessível, porque se a gente está falando
de uma verdadeira democracia, isso passa também por garantir a acessibilidade e trabalhar, né, com as mulheres na sua diversidade e as mulheres com deficiência. A gente sabe que enfrentam aí barreiras ainda maiores, né? Eu sou vereadora aqui em Campinas, sou a única mulher numa Câmara de 33 vereadores, sou a 15ª eleita em toda a história da Câmara Municipal, e essa é uma realidade que nós vemos nos estados, nos municípios, né? Quer dizer, as mulheres, elas participam da política. Nós vemos mulheres que estão ainda na luta cotidiana, nos conselhos de saúde, nas associações de bairro, nos sindicatos e associações das diversas categorias, nos movimentos populares. Nós vemos mulheres muito jovens em coletivos feministas, em organizações estudantis, em cursinhos populares. A gente vê que as mulheres, elas estão construindo o processo da política cotidiana, lutando pelo acesso a direitos sociais que afetam a vida das mulheres, né? Afinal, historicamente, nós mulheres estivemos aí responsabilizadas pelo cuidado, e a gente sabe que as políticas públicas passam muito por isso, né? Então, a luta por creche, se a escola infantil hoje é um direito da criança, isso foi processo de construção e luta das mulheres no processo de redemocratização, a luta pelo acesso à saúde. A gente sabe que quando falta saúde, quem acaba assumindo o espaço do cuidado dos doentes, dos idosos, são as mulheres. A gente vê que a maior parte das trabalhadores da área da saúde são trabalhadoras, né, que nesse momento de pandemia estão com uma responsabilidade ainda maior. Então, as mulheres, elas participam do cotidiano, do trabalho e também da política. Mas quando nós vemos que, embora participemos dos espaços do cotidiano, quando chega nos espaços de representação, nos espaços de decisão, nos espaços de poder, nós mulheres somos a minoria. Então, existe algo muito, muito errado nisso, né? Quer dizer, existem barreiras que são construídas para que impedem ou dificultam as mulheres estarem nos espaços de decisão. E isso que eu acredito que é a grande virtude desse guia, que é incentivar as mulheres com as suas experiências, com as suas vivências, com as suas sensibilidades, a estarem nos espaços de decisão. E é tão importante que as mulheres decidam sobre os rumos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as políticas que afetam a vida das mulheres, de combate à violência, de direitos trabalhistas, o auxílio emergencial, por exemplo, gostaria de saudar as companheiras deputadas federais que fizeram uma batalha para que o auxílio emergencial contemplasse essa realidade tão específica da mãe que tem aí, né, sob a sua responsabilidade as crianças. Então, essa sensibilidade com essa especificidade da vida da mulher, que a gente sabe que num país machista isso traz uma série de dificuldades, é tão importante. Então, eu gostaria de saudar, parabenizar a todas as deputadas e a vereadora também, Fernanda, e dizer que nós queremos estar nos espaços de decisão e que representatividade importa e muito. Muito obrigada, vereadora. Com isso, encerramos neste momento o lançamento da Guia Acessível para a candidatura das mulheres na região Sudeste, na nossa região. Agradecendo a participação de todas e todas e informando que a guia ela está disponível nas páginas da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados e também da Visibilidade Feminina na internet. Desejo uma boa tarde a todos e ressalto a importância da participação das mulheres na política e em todos os espaços de poder. Como eu disse na minha fala inicial, com mulheres no poder, as meninas voltam a sonhar, têm o seu direito ao sonho garantido, e para mim essa é a coisa que mais me motiva nessa luta. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. E um pequeno detalhe, para quem tiver dúvidas, para quem encaminhou já comentários, vou pedir para a Secretaria da Mulher nos encaminhar para que elas possam ser respondidas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.